Olá, saudações ao pessoal que acompanha os trabalhos do Centro Espírita Nosso Lar através das mídias sociais, momento em que dedicamos a reflexões, um espaço virtual, por não estarmos conseguindo nos reunir diante do quadro mundial presencialmente, aproveitamos das mídias para continuar fazendo em conjunto as nossas reflexões. Hoje abordaremos sobre o tema erro, culpa e perdão. E para iniciar, como já é costumeiro, trouxemos uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, é a mensagem de número 16, a mensagem de Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. O título é Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, conforme João no capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Com esta mensagem, iniciamos este momento, enfatizando esse último trecho. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Antes de prosseguirmos, vamos fazer a nossa costumeira prece. O ideal é que quem estiver ouvindo, assistindo, tente reservar este breve momento para acerenar o corpo, acalmar a mente e aumentar a sua sintonia, melhorar a sua sintonia mental através da prece. Queridos companheiros do plano espiritual que nos assistem, que nos amparam, que coordenam as nossas vidas, auxiliando-nos neste processo de crescimento intelectual, de crescimento moral, no nosso progresso. Que possamos estar cada vez mais aptos
a acolher em nosso ser estas nobres inspirações, ajudando-nos a endireitar os caminhos, a escolhermos cada vez mais essa estrada segura que o Cristo nos exemplificou. Este caminho reto que nos leva a uma comunhão cada vez maior com o nosso Pai. Ampara-nos nesses nossos propósitos de nos aproximarmos do nosso Senhor. E que assim, em conjunto, através dessas reflexões que se seguirão, tenhamos cada vez maiores condições de nos aproximarmos do Pai. E assim, nos tornarmos, construirmos em conjunto esta felicidade. Nesse tópico dessa mensagem, dessa última frase que falei, em que Emmanuel nos concita através da reflexão sobre a fala de João Batista, que por sua vez repete a fala do profeta Isaías, que viveu mais de 700 anos antes de Cristo, em que nos convoca lá, desde aquela época, a acertarmos o nosso caminho, a nos desvencilharmos do erro. E isso inicia o primeiro tópico do tema, erro. O erro consiste no conjunto de escolhas ou de escolha individual que prejudique alguém, que prejudique a nós mesmos, que prejudique alguma coisa. O erro na fala de Emmanuel é a escolha de caminho equivocado. E, parafraseando a história de Chapeuzinho Vermelho, em que há uma estrada segura que leva ao seu destino visitar a sua avó, ela, estimulada por outra mente, escolhe um caminho mais curto, mas, por consequência, um caminho obscuro, um caminho duvidoso. Nesse caminho, ela tem a possibilidade de chegar ao destino aparentemente de maneira mais breve, encurtando as distâncias, mais fácil, aparentemente. Mas é um caminho mais perigoso. E neste caminho, ela se encontra com um lobo mau, que sonda seu propósito, analisa seu conteúdo, aquilo que contém na cesta, e sabendo dos propósitos, chega primeiro à casa da avó, preparando assim uma cilada. Os caminhos mais curtos, esses atalhos duvidosos, todos nós encontramos nas nossas vidas. As possibilidades de resolver questões sem passar por todas as etapas do aprendizado. Queimamos etapas. E nessas escolhas equivocadas, passamos por situações aflitivas, que são o resultado natural de escolhas equivocadas. Toda escolha que se caracteriza em erro gera, em contrapartida, uma situação aflitiva. E isso faz parte do processo natural do nosso aprendizado. Nós aprendemos por tentativa, por erro e acerto. Quando acertamos, temos um resultado feliz, isso consolida um aprendizado. Quando erramos, temos um resultado infeliz, doloroso, do qual devemos reparar, e isso também gera um aprendizado. Então, errar é natural. Faz parte do processo de aprendizado. Mas o erro
sistemático, aquele erro enraizado, que é repetido diversas vezes, sem consolidar realmente o aprendizado, esse que é o especial foco da atenção dessa fala de hoje. É nesses erros que estamos repetindo aí século após século, milênio após milênio, que devemos voltar a nossa atenção, analisar o nosso comportamento e verificar quais esses erros que têm gerado situações aflitivas, dolorosas, mas que ainda buscamos e repetimos. Os erros dos quais ainda estamos anestesiados. Então se faz importante diferenciar os erros naturais desses erros enraizados. A culpa é a responsabilidade sobre essa ação que ocasionou dano ou prejuízo a outro, a si mesmo, a alguma coisa. Mas não falaremos sobre a culpa em si, mas o sentimento de culpa, que é, em algumas situações, sinônimo de remorso, de arrependimento. E iremos analisar o quanto essa sensação bem caracterizada por aflitiva, que é o remorso e o arrependimento, esse sentimento de culpa, mas a sua importância dentro do processo do aprendizado, dentro do processo de mudança, de autotransformação. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, tem um tópico em que aborda as exprobrações de um boêmio. Ali temos relatos muito interessantes. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas faziam reuniões mediúnicas nos quais eles evocavam espíritos para um estudo sério, um estudo bem realizado. E numa dessas evocações, em que é chamado esse espírito, ele diz: reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Então, errar e não sentir remorso, não sentir nenhum tipo de arrependimento, nenhum sentimento de culpa, é um estágio inicial. É um estágio de anestesia, em que, não tendo nenhum efeito imediato sobre a consciência, não possibilita o aprendizado da mudança. O indivíduo continua repetindo, não sente nenhum estímulo, nenhum aguilhão, nenhuma cutucada para mudar. Acha natural. Já quando ele começa a reconhecer que pode estar errando, já começa a sentir algum desconforto, essa situação aflitiva que o remorso gera, que esse sentimento de culpa gera, já não o deixa feliz, mas lhe possibilita avançar nesse processo. Ele deixa de ser, como o boêmio aqui relata, de um espírito infeliz, apesar de ainda não ser uma situação venturosa. Ainda continuando no livro O Céu e o Inferno, nessa segunda parte, no mesmo capítulo, aliás, agora em vez do capítulo 4, o capítulo 6, tem um relato de um espírito de Castelnaudary. É uma cidade da França. É um relato muito interessante. Um espírito que, conforme os dados apresentados por São Luís, ele, quando vivo na matéria, quando encarnado, ele assassinou por uma questão de ciúme o seu próprio irmão, dentro da sua casa. Assassinando, degolando durante a noite, enquanto ele dormia. Na época,
as apurações de crimes eram ainda muito piores do que as de hoje. E ele não recebeu nenhuma punição humana. Anos depois, também expressando ainda sua violência, seus equívocos, também por questões de ciúme, ele assassinou também a sua esposa. Da mesma forma, não foi punido pelas leis humanas. Viveu uma vida para a época até longa. Ele desencarnou já com 80 anos. Mas, após o desencarne, por conta destes equívocos, desses erros e da sua condição espiritual, ele se vê aprisionado na casa em que viveu. Ele fica aprisionado ali 200 anos, se vendo com a camisa manchada de sangue, com um punhal na mão, revivendo essa cena diversas vezes. Ele conseguia sair da casa, mas toda vez que saía da casa, ele se via num espaço em trevas, totalmente escuro, perdido. Retornava para casa. Então, durante 200 anos, foi essa mesma cena que ele vivenciou. Durante esse período, outras pessoas moraram na casa, mas aconteciam acidentes estranhos, sendo que o último caso relatado era de um senhor que desencarnou e não deixa registros claros se foi por conta da ação desse espírito. Não deixa isso claro. O filho desse senhor que desencarnou na casa tentou morar lá, mas no primeiro dia, entrando na casa, ele sentiu uma bofetada no rosto. E, relatando para algumas pessoas conhecidas, a informação chegou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a sociedade evoca esse espírito. Na primeira reunião, ele não consegue se manifestar. Era uma reunião em que o médium tinha a característica predominante de psicografia. Não conseguiu psicografar. Quem deu essas informações foi o espírito protetor, o espírito coordenador dos trabalhos, o São Luís, que traz as informações. São Luís traz também a informação de que esse senhor, essa pessoa, ele na encarnação anterior viveu numa tribo bárbara, uma tribo de atitudes culturais ainda muito primitivas. E numa encarnação anterior a essa ainda, ele viveu em um mundo primitivo. Então, isso evidenciava que era um espírito ainda sem experiências na área dos sentimentos, na área da sensibilidade, de maneira mais expressivas, mais elaboradas. É um espírito ainda atrasado no seu progresso intelectual e moral. No tópico 7 dessa mensagem, a equipe de estudos pergunta: severamente punido agora por esse crime, esse espírito agora estava sendo severamente punido, porque durante 200 anos prisioneiro, cativo naquela casa. Sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando vivendo entre selvagens? Ou seja, quando ele viveu entre os selvagens, cometendo os mesmos crimes, ele receberia essa mesma punição? A resposta: sim, porém não tanto. Visto como, em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. Ou seja, por ser mais ignorante, o nível de culpa, o nível de responsabilidade se torna menor. O que não o livra da reparação, da punição, entre aspas. O seu nível de sofrimento moral também é menor, porque, como aconteceu em relatos em reuniões futuras, esse mesmo espírito indica, ele não sentiu remorso, ele não sentia arrependimento. Durante esses 200 anos que ele se viu prisioneiro,
ele não se arrependeu do que fez. Mas, após as preces orientadas por São Luís, após esses atendimentos nessas reuniões mediúnicas de evocação, ele despertou para o erro cometido. E aí apresenta já condições de relatar o resultado desse arrependimento. Ele diz que agora já sente uma dor, uma aflição por causa do remorso do que ele fez, mas agradece, porque esse sofrimento dele se prolongou durante muito tempo porque ele ainda não tinha se arrependido, demonstrando claramente aqui o papel do arrependimento no processo. São Luís chega a dizer que a prece que se faz, a prece que era feita para esse espírito, enquanto ele não se arrependia, não exercia o efeito que a gente espera da prece. É como se ele tivesse menos suscetível a receber os benefícios da prece. Mas a partir do momento em que ele apresenta o mínimo vislumbre de arrependimento, ele já se torna suscetível aos benefícios da prece. E a partir desse arrependimento, ele, mesmo ainda numa situação aflitiva, ele já se vê livre da fixação mental, já consegue sair da casa, já consegue passear por outros lugares, se relacionar com outros espíritos encarnados e desencarnados, demarcando aí um avanço significativo no seu processo de ajustamento, de saída do erro, de retificação, de endireitamento dos caminhos. Quanto mais embrutecido é um indivíduo, maiores e mais frequentes são as penas físicas. Quanto menos embrutecido, maiores são as penas morais. Pois que vergonha, para alguns, nada significa. Já para outros, é uma tortura. Esse termômetro serve até para a constatação do nível evolutivo que nós, ou que aqueles em quem dialogamos, ou que exercem influência sobre nossas vidas ainda está. Isso não define claramente, mas dá um pequeno vislumbre da maneira como iremos tratar. Até imagino que numa sociedade futura, aí com o avanço das questões de entendimentos dos fatores morais, espirituais, no processo de definição de penas aqui na justiça humana, se levará em consideração até uma proposta que Leon Denis apresenta no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, em que os juízes serão capazes de avaliar melhor o estágio evolutivo que o indivíduo está, para que as penas sejam aqui também na Terra de maneira proporcional. Né? Veremos se teremos condições ainda de vislumbrar no futuro próximo. Mas já fica essa projeção aí para o futuro, né? As penas sendo proporcionais ao nível evolutivo, pois na justiça divina já é assim. Chegamos então ao perdão. Mas o arrependimento, o sentimento de culpa, é um prelúdio ao perdão. É uma etapa logo anterior ao perdão. Sendo importante o remorso e o arrependimento, a gente deve dar o mesmo tratamento que o erro. O processo de arrependimento é natural, mas ficarmos fixados ao sentimento de culpa, de maneira a repicar, a ressentir isso de maneira indefinida, aí também já é um equívoco, também é um erro. Devemos passar por cada etapa, o erro, o arrependimento, o acerto e o perdão. Não nos fixando demoradamente nessas primeiras etapas, nem o erro e nem no arrependimento.
No livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, temos uma frase que eu achei muito interessante. No tópico 47. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de comportamento. As boas ações são a melhor prece, porquanto os atos valem mais do que as palavras. Passando pela fase do erro, do arrependimento, para alcançar efetivamente o perdão, a libertação efetiva deste erro e dessa situação aflitiva, é necessário um esforço para a consolidação de um novo hábito, de uma nova maneira de proceder. E aí sim atendemos à convocação de Emmanuel, João Batista e do profeta Isaías, que é de endireitar os caminhos. Mas existe uma outra prerrogativa. É necessário perdoar para sermos perdoados. E isso entra num aspecto muito, muito interessante. Sendo necessário perdoar para ser perdoado, significa, no meu entendimento, que quando nos dedicamos ao esforço de compreender o outro, porque perdoar não é desculpar no sentido de tirar a culpa do outro, porque a desculpa, o perdão, não tira a culpa do outro, não tira a culpa da gente mesmo quando o perdão é para si, mas é um processo de ressignificação da experiência, de ressignificação da memória. Quando exercitamos o perdão ao outro, criamos uma estrutura psíquica, mental e emocional que admite mais facilmente o auto-perdão. Logo, temos aí a importância de perdoar. E é uma frase que já ficou para a eternidade. Perdoai para ser perdoado. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Porque neste exercício de nos transpormos na nossa posição de superioridade, exercitando perdão ao outro, criamos uma estrutura psíquica e emocional que vai tornar favorável o perdão a nós mesmos, diminuindo a probabilidade de ficarmos indefinidamente no remorso, nessa situação aflitiva de arrependimento. Ainda no livro O Céu e o Inferno, já em outro capítulo em que a gente tem relato de espíritos felizes, já no capítulo 2, tem um relato de um médico russo, em que ele diz: o perdão das ofensas é de tantas uma das maiores, das mais poderosas atenuantes do mal. Nós temos no perdão uma das maiores forças atenuantes do mal. E o perdão engloba tudo. O perdão aos outros, aos inimigos, o perdão a si mesmo. Eu acho que essas sucintas reflexões sobre erro, arrependimento e perdão dá um pequeno estímulo a continuarmos a pensar sobre essas questões. Pois aqui é um pequeno toque, não há como esgotar, pois que uma única palavra dessa em seu significado demandaria aí um seminário, contextualizações, analogias, reflexões maiores. E para encerrar esse momento de reflexão do livro Antologia dos Imortais, uma mensagem com o título de Prece, dada aos encarnados através da mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Vieira, é uma mensagem do espírito José Silveira Horta,
que foi um mineiro aqui na sua última encarnação, um representante da Igreja Católica, que deixou um legado interessante. Ele diz: Louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos eleva, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Exercitemos então, mais uma vez, a prece. Mestre amado Jesus, agora talvez um pouco mais sensibilizados, um pouco mais motivados, que possamos aproveitar melhor o teu amparo, nos fortalecermos em teu amor, em teu exemplo de superação das vicissitudes deste mundo, na tua exemplificação máxima, possamos ter a devida força de corrigir, de endireitar os caminhos e rumarmos primeiramente a Ti, que é o próprio caminho, para alcançarmos o nosso Pai. Que neste momento, movidos por esses desejos mais profundos, remexido em nós, possamos promover a transformação tão desejada que nos ajudará, nos facultará a construção de uma vida mais feliz. Aproveitamos para rogar por todos, adoentados, aflitos, os que estão doloridos em sua alma, em seu corpo, em qualquer situação que seja, para que todos nós, vislumbrando, mesmo que em pensamento, mesmo que na imaginação, uma vida, um futuro mais feliz, possamos encontrar o vigor necessário para vencermos a vida, o mundo e sermos mais lúcidos e conscientes e, consequentemente, mais felizes. Que a fé, o amor e a esperança nos guiem em teu amor, Jesus. Que assim seja.